Olá, sou Ana Soares, sou jornalista desde o ano 2000 e hoje jogo eu. Eu sou mais espectadora do desporto do que propriamente praticante. A minha escola, na parte de humanidades, não tinha um pavilhão, não tinha condições sequer para os alunos no meu agrupamento terem educação física, portanto isso acabou muito rápido. Mas pronto, substituí a prática pela observação. Gostava muito de futebol, gostava muito de Fórmula 1, gostava muito de ciclismo, tinha um caderninho preto onde apontava, na Fórmula 1 apontava as qualificações, apontava quem ganhava, apontava as voltas mais rápidas, tudo isso ali nos anos 90, depois quando morreu Ayrton Senna em 94, foi um dia, lembro-me bem, foi um dia bastante duro, que era o meu piloto preferido e deixei completamente de acompanhar. Durante muito tempo a Fórmula 1 para mim também morreu em si, quando ele morreu. E depois também o ciclismo. Lembro-me de ser julho, que é quando é a Volta à França, que é a maior prova de ciclismo, e eu estava, sei lá, desde as 11 da manhã, ligada na televisão a ver uma etapa de montanha que dura 6 horas. Comecei também no meu caderninho a apontar quem ganhava, quem não ganhava, as classificações gerais, isto tudo em vez de estar a estudar para frequências, que era o que devia estar a fazer. Eu morava muito perto do Estádio Nacional, dava para ir a pé, e era o sítio onde as seleções nacionais onde as seleções treinavam, que eu podia ir ver. E então havia a seleção sub-21, havia a seleção principal. Era depois muito fácil ter acesso aos jogadores, podíamos ir pedir autógrafos, podíamos ir... Estávamos muito perto, além de que havia rapazes engraçados, portanto também não vamos descurar essa parte. Foi por aí também que começou o meu interesse pelo futebol, além dessa outra parte mais glamourosa dos autógrafos. Começou também o meu interesse pelo futebol e depois, quando comecei a estudar jornalismo, também, se calhar foi uma das razões para terem verdade por este lado desportivo. Na escola, eu nunca, ou mesmo antes da escola, eu nunca tive aquela ideia de é isto que eu quero ser, é isto que eu quero fazer. Depois de fazer os testes, de ter mais apetência para letras, era evidente optar pelo agrupamento de humanidades e depois o curso de Ciências da Comunicação na faculdade. Só no último ano de curso é que, de facto, tínhamos jornalismo e aí, de facto, eu percebi que era essa área que eu queria. Como era só um ano de jornalismo, eu e mais alguns dos meus colegas achámos que não estávamos 100% preparados para o mercado de trabalho. E então fizemos um curso de um mês de imprensa desportiva e em 2004 entrei no Jornal A Bola. 2004 é um ano muito importante, é um ano em que Portugal recebe pela primeira vez uma grande competição, um europeu de futebol. Eu entrei no jornal, o meu primeiro dia de trabalho foi um domingo, entrei para ajudar a fazer o Caderno Madeira, que era na altura um suplemento que nós tínhamos quando o jornal era impresso na Madeira, tinha um suplemento de algumas páginas mais dedicado ao desporto madeirense. Um dos momentos mais mexidos, assim, que posso dizer da minha carreira, foi quando acompanhei a apresentação do David Beckham no Real Madrid. Ele era a maior estrela de futebol na altura, não só como jogador, mas também como pessoa, como estrela, como popstar mais. Lembro-me de ouvir os gritos das raparigas à porta do centro de estágio do Real Madrid, lembro que até gravei, porque eram gritos. Era uma coisa que eu nunca tinha ouvido, era mesmo loucura. Ele realmente despertava loucura. E não só entre os adeptos, mas também entre os jornalistas. Eu notava de estar na zona mista, com umas baias, não é? Como é normal, e ele passou, David Beckham passou, toda a gente a chamar, e eu chamei também, fiz-lhe uma pergunta em inglês. Se calhar o meu inglês, ele terá notado que era diferente do inglês dos espanhóis, e ele parou mesmo à minha frente. E ia começar a responder-me e eu senti toda uma avalanche de pessoas contra mim, eu e na baia, a tentar perceber o que ele estava a dizer, cada vez a pressionar mais, as pessoas a gritar, jornalistas também tudo a gritar, eu nem sei o que é que ele respondeu, mas pronto, temi um pouco pela minha vida ali, porque realmente é um mundo muito agressivo, e então temi um pouco pela minha vida nesse momento, mas pronto, recuperei. Há uma entrevista que eu fiz muito no início da minha carreira, que foi a uma atleta. Ela chamava-se Sandra Turpin, e ela tinha 20 e poucos anos, eu também tinha 20 e poucos anos. Ela tinha tido uma lesão
muito grave num joelho, num treino, e tinha que deixar de competir. E ela, de repente, ela começou a chorar. Eu própria tinha uma série de perguntas alinhavadas que eu acabei por não fazer, porque ela, não foi preciso quase fazer perguntas, porque ela foi contando tudo, o momento da lesão, o que sentia, como é que ia ser a vida dela dali para a frente. Eu lembro que ela dizia uma frase: eu agora, em vez de estar a pensar num meeting de não sei o quê, vou pensar que tenho que fazer uma frequência, porque ela ia continuar a estudar. Difícil ter assunto com as minhas amigas do atletismo, porque isso já não é o meu mundo. E aquilo foi uma conversa muito difícil para ela e para mim, mas depois deu-me muito prazer também, por outro lado, escrever a história dela e tentar fazer jus um bocado à carreira curta que ela teve, mas ela tinha também uma perspectiva de vida muito positiva e foi interessante depois também poder transmitir essa parte. Sim, eu conheci o meu marido na bola. Foi numa altura em que, nós, 20 e poucos anos, nós éramos muito consumidos pelo trabalho. Posso dizer que nós tínhamos horários, no futebol nacional, que era a área em que eu estava inserida, tínhamos horários muito complicados, vivíamos quase só para o trabalho, portanto não tinha tempo para conhecer pessoas noutros sítios. E então nós íamos de manhã a um treino, íamos almoçar a casa e meia da tarde íamos para o jornal e saímos à meia-noite. Tive muitos dias assim, ia à casa a dormir e depois fazia a minha vida no jornal, no trabalho, no emprego. E conheci o meu marido, o Miguel Cardoso Pereira, que já trabalhou neste jornal até há pouco tempo. Nós estávamos no futebol nacional, frente a frente, portanto, desenvolveu-se ali uma amizade um pouco mais profunda e pronto, entretanto juntámos, casámos, temos 2 filhas. Foi engraçado que durante algum tempo, por ser uma relação no trabalho, mantivemos alguma discrição, mantivemos a coisa discreta, mas houve um momento em que deixou de ser possível porque uma colega nos disse: pronto, deixem-se lá disso, já toda a gente sabe que vocês namoram. E aquilo tirou-nos um bocado algum peso de cima, é verdade, e pronto, fazemos a nossa vida. A bola marcou todo o meu percurso profissional e também pessoal e permitiu-me, posso dizer também, ter um lado mais pessoal que se calhar não tinha. Se não tivesse entrado aqui em 2004, não teria realizado. O que é que a Ana de hoje diria à Ana que entrou em 2004? Não há muita coisa a mudar. A vida pessoal acabou por correr bem, a vida profissional foi correndo bem. Eu acho que se calhar dizia para estar mais descontraída, para ter menos receio de entrar nas coisas. Por vezes eu tinha, em alguns serviços, em algumas coisas novas, eu tinha um excesso de preocupação, de preparação. Aquilo que nós sentimos antes de fazer uma viagem, quando temos um avião marcado e dormimos muito mal na noite anterior. Eu sinto isso em alguns momentos em que vou fazer coisas novas, em que vou a um sítio novo pela primeira vez, tenho um bocadinho essa insegurança. E gostava que essa Ana, ou que a Ana, mesmo a Ana de ontem, fosse um bocadinho mais relaxada nesse sentido. Eu não sou pessimista, mas gostava de ser um pouco mais calma em alguns momentos. Gostava muito de ver Portugal campeão do mundo, não sei se na minha vida isso ainda vai acontecer. Gostava de ser eu a escrever isso, Eu lembro-me que o Euro 2016 foi uma coisa... foi quase estar a sonhar. O Euro 2016, eu estava em casa, tinha tido a minha filha há um ano e pouco, eu estava em casa a ver o jogo e o meu marido, o Miguel, estava no jornal a trabalhar. E eu lembro-me que, às tantas, pensei, o Ronaldo lesionou-se e eu pensei, pronto, isto não é para nós. É em França, com os franceses, isto mais uma vez não vai ser para nós. E mudei de canal. Mas nós morávamos numa rua que tinha uma praceta, então em jogos de futebol havia muito barulho na praceta. A gente sabia sempre quando alguém marcava gol, quando havia um gol, e o jogo foi decorrendo. E eu ouvi muito barulho na rua e voltei a pôr no jogo. E eu lembro-me de mandar uma mensagem ao Miguel a dizer: agora é que ele vai pôr o Éder. E ele respondeu-me: deixa, vai resolver. E continuei a ver o jogo. E quando o Éder marca,
Eu tinha deitado a minha filha e eu estava a ver o jogo com um som muito baixinho. E quando ele marca, eu dou um salto do sofá e pisei uma peça de Lego e apeteceu-me muito gritar por causa da peça de Lego, mas também pela alegria daquele golo brutal. E no final eu tirava fotos à televisão, eu mandava mensagens, sempre em silêncio, porque eu não queria acordar a minha filha. Mas pronto, eu vivi esse momento sozinha, mas foi um dos momentos mais alegres da minha vida e da minha carreira também, porque aquele dia todo depois da chegada foi um dos momentos mais incríveis enquanto profissional e enquanto portuguesa. Pronto, se um campeonato do mundo acontecer, acho que vai ser tão mais incrível como esse. Não diria um sonho, mas ser jornalista proporcionou-me uma série de coisas muito engraçadas. Viagens que eu nunca pensei fazer, falar com pessoas que eu nunca pensei falar. Houve uma altura em que aqui no jornal tínhamos uma parceria com o Jornal Público e tínhamos um jornal que era o Sexta. E nessa altura nós fizemos uma série de coisas engraçadas. Eu lembro-me de falar com a cantora Tonisha ao telefone. Ela estava no centro de saúde e eu liguei-lhe para saber já não sei o quê. E ela, estou aqui no centro de saúde, já falamos. Foi muito engraçado. Falei com os de Olinda, falei com uma série de outras coisas fora do futebol que também gostei muito dessa parte. De resto, foi falar com pessoas muito diferentes, estar em sítios diferentes e viver por dentro ou de perto coisas diferentes, sei lá, notícias que nós íamos dar só no dia a seguir no jornal. Estar perto da notícia, estar perto da primeira mão é muito engraçado. Lembro-me uma vez que era raro estar, mas eu estava na sala de fecho de maquetagem. Até à 1, 2 da manhã estávamos à espera de confirmar uma notícia, havia ali uma adrenalina muito forte para fechar uma página e assim que se confirmou, demos o ok, pronto, há momentos de muita adrenalina em que nós sentimos mesmo que estamos a fazer coisas que são relevantes para o dia a seguir, mesmo que depois o jornal sirva para embrulhar peixe, para forrar uma gaiola, pronto, continua a ter a sua utilidade, embora noutras funções. Coisas que eu gosto no jornalismo. Gosto de saber as coisas antes dos outros, foi uma das razões para enveredar por esta vida, no fundo. Gosto de tentar esclarecer as pessoas, gosto de que as pessoas se esclareçam de uma maneira, não diria filtrada, mas acho que hoje em